Olá, a sumida voltou, como prometido. O tema de hoje é influenciada versus influenciadora e a gente vai se basear na história de Jael e Débora, duas mulheres que tiveram um papel muito importante, tá? Para vitórias que Deus queria conceder ao povo. E através delas, que se posicionaram, que foram influenciadoras, a missão conseguiu ser cumprida. E será que nós temos feito o papel de influenciadora ou nós somos influenciados facilmente por pessoas que nem sabem de repente o que querem da vida, que têm valores completamente diferentes da gente, mas às vezes você também está perdida, não tem forças talvez para se impor, para colocar limites. Eu vou dar um exemplo rápido aqui de uma situação que aconteceu nessa questão de ser influenciada ou influenciadora. Eu tenho algumas amigas do antigo trabalho, elas não são cristãs, mas são pessoas ótimas, excelentes. Claro que depois que a gente passa a ter uma conduta, né? A gente passa a se posicionar, naturalmente, né? Você vai perdendo um pouco de afinidade, então o contato não é mais o mesmo. Só que como eu já fui várias vezes na casa delas, óbvio que elas teriam que vir aqui, né? Conhecer meu apartamento. E aí uma delas falou assim pra mim: amiga, posso levar cerveja? Educadamente eu falei pra ela assim: amiga, desculpa, mas eu não me sinto confortável com bebida alcoólica aqui dentro de casa. E aí eu falei pra ela que eu não me sentia confortável com bebida alcoólica aqui dentro de casa. Se eu não me engano, ela até argumentou algumas coisas, mas ela não veio porque tinha um chá de bebê. Mas eu acredito que se eu dissesse que poderia trazer a bebida, ela viria, porque ela gosta muito de mim, gosta das meninas que também viriam. Mas enfim, ali naquele momento eu poderia ser influenciada, mas eu sei quem eu sirvo, eu sei que aquilo me incomoda, então eu não posso me deixar influenciar pelo pensamento de outra pessoa. Para ela não tem nada a ver, mas para mim tem, sabe? Então, muito cuidado com nada a ver, sabe? Muitas pessoas podem ter o pensamento diferente do seu e a gente pode respeitar, é o nosso dever respeitar, contanto que isso não te influencie, porque se você for uma pessoa também muito frágil, que a todo momento você quer agradar, você tem medo de se posicionar por perder pessoas, então você vai viver sendo influenciada, sabe? Eu lembro que na época de faculdade, a galera, todo mundo novo, né? E aí sempre surge aquela pauta de ser virgem. E eu falei que eu era virgem, e aí a galera, que isso, Glaucia, não. Gente, depois do meu posicionamento, a galera nunca mais zoou e continuaram meus amigos. Tem que me respeitar. Glaucia, você é difícil. Então, se o nome, a definição para isso é ser difícil, que eu seja. Porque eu sei que nos momentos difíceis quem tá comigo, eu entendo, lendo a Bíblia, gente, que ou eu sou cristã ou eu sou morna, que Deus prefere vomitar, ou eu sou ímpio, que ele não tem compromisso. E a primeira, que é ser cristã de verdade, não tô querendo dizer aqui, gente, sobre um perfil de santo, porque ninguém é santo. Muitas vezes eu erro, me estresso, e aí eu vou, Senhor, me perdoa. Mas é essa vontade de querer a todo momento que o Espírito te direcione. Fica um pouco mais fácil, a gente tende, né, a errar menos quando a gente tem uma vida de oração e pede para o Espírito mortificar, né, a nossa carne, porque quando a gente alimenta o nosso espírito, a tendência é que a carne fique mais fraca, então a probabilidade de você errar é bem menor.
E mesmo com tantos defeitos, sabe, que todos nós temos, eu me questiono se eu tenho influenciado pessoas a querer estar mais perto de Deus, se eu tenho sido útil, né? Porque senão tem sido em vão. Entrando aqui na palavra, em Juízes 4, a partir do verso 4, é muito interessante, que aí aqui começa a falar de Débora, que era uma profetisa e juíza. E o povo de Israel estava sendo bombardeado, né? E Deus até permitiu por um tempo, porque eles estavam fazendo coisas más perante o Senhor. E aí Débora chegou para Baraque, e aí Débora fala para ele separar 10.000 homens e se encaminhar para um determinado lugar, porque Deus entregaria nas mãos dele, né? Entregaria nas mãos do povo Sísera, que era o comandante do rei Jabim, que era o rei de Canaã, né? Esse rei estava perseguindo o povo. E, gente, olha como quando você é uma pessoa que influencia, uma pessoa posicionada, Baraque, um homem, estava cheio de medo e ele reconhecia, né, a autoridade de Débora. E ele diz assim no versículo 8: Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo. E aí fala outras coisas aqui que eu vou dissertar aí ao longo do vídeo. Então Baraque foi, separou os homens, né? E aí Débora disse assim: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera, o comandante do exército, saltou do carro e fugiu a pé. E ele fugiu e entrou na tenda de Éber. Éber, ele construiu a tenda dele longe do povo de Israel. Ele não tinha mais aliança com o povo. Então Sísera se sentiu à vontade de se refugiar lá. Sendo que Éber não estava na tenda, a esposa dele estava lá, Jael. E o mais interessante é que Jael reconhecia que ela não fazia parte daquele povo, e sim tinha aliança com o povo de Israel. Então ela não foi influenciada pelo marido. Sísera entrou na casa dela, ela falou para ele descansar, que ali ele estava seguro. Quando ela percebeu que ela ofereceu leite para ele, né? Ele dormiu. Ela foi lá fora, pegou martelo, uma estaca, enfiou na cabeça de Sísera, que era o homem que estava ameaçando, atribulando, né, o povo de Israel. Então, gente, olha como é importante você ser uma pessoa posicionada e ser uma pessoa que não se deixa influenciar. Jael poderia dizer assim: ai, não vou me meter nessa confusão não, meu marido... Ela poderia ser neutra nessa situação, pensar: poxa, meu marido se aliançou com o povo de Jabim, de Sísera, e eu vou ficar neutra. Mas não, ela se posicionou, ela não se deixou influenciar, porque ela entendeu sobre lealdade, que o povo dela era o povo de Israel, e que ela tinha ali nas mãos dela a oportunidade de matar Sísera, que estava perseguindo o povo. E através dela, a promessa foi cumprida, porque Deus falou que iria destruir Sísera, envergonhar o rei de Canaã, que era Jabim. Então, qual tem sido o seu papel? Será que você tem sido neutra quando algumas situações acontecem, mesmo você sabendo que tem que se posicionar, você tem princípios, você tem valores, mas o certo agora é o errado é o certo? Então, será que
o nosso compromisso com as pessoas está sendo maior do que o nosso compromisso com Deus, porque o exemplo aqui de Jael, ela poderia ficar neutra, como eu disse anteriormente, para preservar o relacionamento dela com o marido, porque o marido dela se aliançou com outro povo, mas ela sabia do verdadeiro valor, do verdadeiro princípio e fez a parte dela. Quantas vezes situações erradas, né, passam pela sua vida, passam pela sua frente, mas você, com medo de desagradar pessoas, fica quieta, não fala nada, sendo que você tem um compromisso com Deus, um compromisso em Deus de ser uma influenciadora. Às vezes o seu comportamento com amigos do trabalho, com amigos da faculdade é completamente diferente do seu comportamento com as pessoas da igreja. Então seja forte, seja corajosa. Não pode ser assim. Nós temos que ser um só. Nós temos que ter uma face. Queiram as pessoas ou não. As pessoas gostem ou não. Vão se afastar de você. Que se afastem. Que se afastem. Sabe? Então, a gente vive numa época em que ou você é ou você não é. Porque muitas vezes a gente quer, né, que Deus entre com provisão, seja fiel. Mas será que nós somos fiéis? Será que nós temos compromisso com Ele? Será que a gente é influenciador ou se deixa influenciar? Com medo de desagradar pessoas. Então, que você reflita, eu também. Então, como eu disse anteriormente, que a gente reflita, né? Sobre as nossas atitudes, sobre os nossos posicionamentos. Será que eu tô sendo neutra demais? Será que eu tenho medo de desagradar pessoas? Porque se a gente for seguir a multidão, aí fica complicado, né? Porque quando eu leio isso daqui, eu entendo que é com esforço e que nem tudo é para todos. Todos querem uma grande colheita, mas nem todos estão dispostos a plantar. E não se preocupe, gente, tá? Em ser legal. Eu tenho que ser legal. Porque se eu for assim, as pessoas vão dizer que eu sou chata. Eu não tô nem aí. Porque quando eu tô no sufoco, aqui, ó. Quem é que me... né? Porque quando eu tô no sufoco, quem alivia minha alma, quem manda provisão, quem levanta pessoas para interceder, quem protege, né, a minha família, é Ele. Então eu preciso colocar em primeiro lugar a minha vida com Ele. É isso, gente. Me desculpa, tá? Se eu não conseguir entregar um bom conteúdo. Acho que eu tô até assim um pouco uma aparência de cansada, né? Mas é porque realmente as últimas semanas têm sido bem agitadas, né? Tô precisando voltar ativa, assim, de passear, de viajar, porque eu tô numa batida, assim, só de trabalho, estudo e igreja. E aí, na hora do almoço, eu vou pra academia, mas daqui a pouco tudo se normaliza. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.